Eu sou MacGyver Laurindo Pereira de Souza Guerra, mais conhecido como MG, MacGyver Guerra. Nascido em Gil Boés, no dia 12 de setembro de 1987, filho da dona Clarita Laurindo, do seu Querubino Guerra, irmão do Henrique Guerra, casado com Franciana Guedes Guerra, e tenho duas filhas, Isis Maria Guedes Guerra e Liz Guedes Guerra. Eu sou nascido em Gil Boés, no Piauí, né? E com 6 meses de idade, meu pai já tinha ido para São Paulo procurar melhoras de vida. E aí, com 6 meses de nascido, minha mãe seguiu, né? Fomos atrás do meu pai para começar essa trajetória lá em São Paulo. E foi uma viagem muito dura para minha mãe, né? Ela disse que eu não tinha agasalho. Naquele tempo, menino nascido no Piauí, o Piauí é quente, né? Calor. E a gente tava indo para um lugar muito frio, que era São Paulo. E um rapaz até ajudou ela, pegou a jaqueta dele, me cobriu na viagem e tal. Chegamos a São Paulo, enfim. Eu morei até meus 13 anos de idade lá em São Paulo. Minha mãe teve o meu irmão lá, o Henrique, né? Em 94 teve meu irmão. E no ano de entre 99 e 2000 ali, em dezembro, a gente veio embora pro Piauí de volta, que era um sonho dos nossos pais. Era um sonho dos meus avós, era um sonho também meu, né? Era morar no Piauí. E a gente voltou pra cá. Deus, graças a Deus, Deus abençoou minha família e a gente pôde voltar pro Piauí, onde a gente tá até os dias de hoje, né? Desde muito cedo eu sempre fui um amante da música, né? Aos 9 anos de idade eu já tocava flauta e fazia parte do coral da minha escola, Oswaldo Aranha, na cidade de Tiradentes, em São Paulo. E eu ficava muito encabulado assim com a galera da fanfarra, né? Os instrumentos de sopro, percussão e tudo. E eu passei a participar, né? Depois da flauta, depois das aulas do coral de canto, eu passei a participar da banda de fanfarra. E a música sempre me encantou muito, né? Só que eu nunca deixei de tocar minha flautazinha. Então eu acompanhava todas as músicas que eu ouvia no rádio, eu procurava acompanhar ali com as notas. E uma tia minha de Brasília, chamada Maria, ela se impressionou tanto que ela falou pro meu pai, ó, tem que comprar um teclado para esse menino, porque ele precisa aprender a tocar teclado. Quando a gente voltou pro Piauí, meu pai comprou esse teclado. E eu ficava quase que 24 horas tentando aprender a tocar. As minhas primeiras notas, quem me ensinou foi os saudosos músicos aqui de Gil Boés, né? Edmilson Antônio, Zé Paulino, que me emprestava o teclado dele para eu aprender. E aí eu fui morar em Teresina, né? Lá comecei bandinha de escola, tal. E os meninos viram que eu tinha um potencial também assim para cantar, botaram eu para cantar e tudo. E daí comecei essa paixão pela música, né? Na verdade, era para mim jogar futebol, mas eu quis a música, eu queria a música corria dentro do meu sangue, corria dentro das minhas veias. Aos 16 anos eu arrumei o meu primeiro emprego em uma banda profissional. Era a banda Tempero do Forró, muito conhecida aqui na região, muito conceituada. Naquela época tinha os showmissos, sabe? Todo evento político, todo comício tinha uma banda. Então a banda Tempero tocava muito, eu era fã daqueles caras. Um dia eles viram eu mexendo com o teclado e me convidou, né? Surgiu o convite, porque o tecladista ia sair e surgiu o convite para mim ir. Até então eu era da banda Rally do Samba, que é dos meus primos, Renata era dos meus primos, tinha o Tetezinho, meu primo Anderson, mais conhecido como Picholé, a gente tocava junto. Aí o Teté foi primeiro para a banda Tempero. E eu acho que foi uma das indicações, né? Falou, ó, tem o MacGyver. Aí eles viram e gostaram e me chamaram, né? Quando eu cheguei lá, só tinha músico, os caras mais velhos, os caras bem conceituados musicalmente, assim, respeitados. E eu fiquei até meio assustado, né? Mas foi me desenvolvendo e fui ali me entrosando com a banda, fui tocando teclado. E comecei sendo tecladista de banda de forró, né? Comecei sendo tecladista, antes de ser cantor. Já cantava escondido no banheiro ali e tal, alguns amigos, alguma coisa, mas não nada profissionalmente, né? Da banda Tempero,
eu participei de outras bandas, apesar de ter rodado bastante aqui o sul do estado com a banda Tempero, fizemos um pouquinho do Tocantins. Eu fui chamado para outras bandas, né? Rodei aí por Mulher Dengosa, Mulher Fatal, Forró Eu e Você. Fui com um sonho, fui pro oeste da Bahia, em Barreiras, tocar em uma banda. E o projeto era grandioso, né? Só que não deu muito certo. Aí tive que voltar para casa. Depois disso, eu fiz parte da banda Pressão Total de Bom Jesus. Foi uma grande escola para mim também. Com Mau Mau, Fefe, Luciano. Banda Pressão Total tinha um nome bacana, ainda tem, né? Na região, muito respeito pela galera, muita saudade eu tenho dessa galera. Logo depois eu comecei a trabalhar na banda Mulher Fatal, com Bolacha, Wilder, Monique. E surgiu um convite um dia para eu tirar uma festa com a banda AZ da Pitanga, que era uma banda muito conceituada no Oeste Baiano, banda AZ da Pitanga, do meu amigo Carlinhos, do meu amigo Giovan. E dali eu já fiquei. Fui fazer 3 shows e fiquei na banda, né? Na banda AZ da Pitanga. E a gente rodou bastante. Eu pude aprender muito como músico. Eu pude aprender muito como pessoa, porque o Giovan, o Carlinhos, eles eram os caras que, além de se preocupar com o cantor, com a imagem do cantor, eles são meus amigos até hoje, sabe? Amigos assim, o Giovan principalmente, um amigo que todos os dias a gente troca mensagem, então foi um cara que me ensinou demais. E foi uma banda que eu aprendi muita coisa, a banda AZ da Pitanga, né? Depois da banda AZ da Pitanga, eu retornei para Gilboés e fiquei um tempo parado, só que aí eu decidi criar o meu próprio nome, a minha própria marca, MG MacGyver Guerra. E me surgiu a oportunidade, né? Numa vaquejada, no Parque do Ubirajara, minha prima Patrícia me deu essa oportunidade, eles me deram essa oportunidade. Saiu de casa, eu, um tecladista, um sanfoneiro, uma cantora, e fomos fazer esse show aí, essa festa, né, de vaquejada no interior. E eu preocupado ali com o repertório, com tudo, mas deu certo. Tocamos até 5 horas da manhã e dali começou, MG MacGyver Guerra. E depois disso, os caras viram meu potencial em cantar sozinho e pediram para eu voltar. O Giovan, o Carlinhos, negociamos ali e eu peguei e voltei para Barreiras. E voltei de novo para aquela banda sensacional, músicos de alta qualidade e tudo, e começamos a tocar, né? Fizemos Mato Grosso, viagens incríveis, Tocantins, no Piauí, na Bahia, tocamos em grandes vaquejadas também, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E eu cheguei a fazer programas de TV de rede nacional, como Ratinho, Raul Gil, tudo com o nome MG MacGyver Guerra. Tava indo tudo bem, era uma promessa, né? Era uma promessa. Só que nesse meio termo aí, nessa caminhada, tal, vai pra aqui, vai pra lá, e as pessoas conhecendo, eu ganhando mais seguidores no Instagram, cada vez mais seguidores, muita gente e tal. Meu ego foi ficando inflado, eu fui achando que eu já era alguma coisa, né? Porque eu tinha conhecido a televisão. Até então era só um sonho, né? De criança, porque quando eu era criança eu ia para trás daquelas televisãozonas de tubo ali para ver se as pessoas estavam lá dentro. Sabe como é que é? E depois você tá lá dentro, um lugar incrível daquele, a TV. Poxa vida, tudo aqui é do Silvio Santos, meu Deus, os cenários das novelas, tal. Que oportunidade foi que Deus me deu, hein? Grandiosa. Grandiosa essa oportunidade. Logo depois veio o convite. Vamos fazer a live do vovô Raul Gil. E eu fui. Cantei depois do Edson e Hudson. Tive a oportunidade de conversar com os caras cara a cara, assim, os caras que eu sempre fui fã, né? E realizei muitos sonhos. Fiz muitas amizades. Fiz muitas amizades no meio do forró. Amizades como o grande Dom Lopes, cantor Dom Lopes, da Moleca Sem Vergonha. Um cara incrível que me ensinou muito também sobre a vida e sobre Deus e sobre a música também. Um cara que eu me espelhei muito, assim, na minha questão até vocal, né? Dom Lopes. Então, nesses conhecimentos meus, eu tinha um sonho de trabalhar numa grande banda. Eu
tinha esse sonho, né? Que quase foi realizado. Eu era fã demais, desde garoto, da banda Real Som da Bahia. Era uma banda baile que tocava de tudo. E andou batendo na trave, né? Que eu ia trabalhar nessa banda, que era um sonho pra mim, né? E eu acho que pra muitos cantores da minha região e da região da Bahia, tocar na Real Som da Bahia, uma banda que tocava de tudo, assim, e parecia um CD tocando, cara. Mas enfim, acabei entrando no mundo de prazeres, no mundo de luxúria, no mundo de muitas amizades, né? Muitas amizades. Quando você tá lá em cima, meu irmão, o que não falta é amigo, é primo, é músico querendo tocar com você. Mas eu fui pisando em solo que não era pra me pisar, meu irmão. Eu fui conhecendo, me misturando ali com a bebida, com a música com a bebida. Depois uns tapinhos aqui na droga, mais propriamente falando a cocaína, que rola muito. Quando eu tava de folga eu usava com alguns amigos e tudo, e recreativo aquele negócio, né? Mas foi ficando um negócio mais sério, porque eu vivia muito sozinho, entendeu? Quando os outros estavam trabalhando na semana, eu tava de folga. Quando era final de semana eu tinha que trabalhar, então comecei no uso só, fazer uso só, ou com algumas companhias que não era do meu meio e tal. E fui entrando cada vez mais fundo, e o meu trabalho foi ficando para trás. Eu fui perdendo o respeito das pessoas, eu fui ficando desacreditado, porque na minha região não é fácil você ser cantor. Apesar de que tem muita gente que acredita, mas tem muitos também que falam, fulano que vai tocar hoje, eu nem vou lá. E às vezes eu ficava muito triste com essas críticas e procurava refúgio nas drogas, né? Infelizmente. Cheguei tão fundo, tão profundo, que eu tive a minha primeira internação. Eu fui através de um tio meu, que é presbítero, chamado Claudio Honor Júnior. Ele conhecia o pastor Ronald Costa e foi quem me recebeu na comunidade terapêutica Restitui. Naquele momento ali, pra mim, o mundo tinha acabado, cara. Eu fui pra uma casa de recuperação, sabia que a galera ia estar falando, foi internado, tá louco, não sei o quê. Eu cheguei lá, mas fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido, tive uma orientação espiritual muito forte, do pastor Ronald, da pastora Luísa, do Ronald Júnior, que é músico, filho do pastor Ronald, sabe? Que foi quem botou as notas na música Restitui a Minha Vida, que logo vai estar aí no mercado. Lá eu conheci um cara fantástico chamado Emanuel, o famoso Santinho. Esse cara esteve comigo em todos os momentos, nos bons, nos ruins, me aconselhava tudo, me ensinou o que era orar, o que era Deus, o que era a Bíblia. Cara que foi um irmão, um pai, um primo, um tio, na hora que eu achei que eu estava só. E eu não sabia que eu tinha um Deus para andar junto comigo. E ele também como instrumento de Deus para estar me guiando, sabe? Eu sou muito grato a esse pessoal da comunidade terapêutica Restitui, onde eu passei 11 meses, cheguei a trabalhar lá dentro, fui monitor, tudo. A gente tinha momentos de diversão, tem uns momentos difíceis, tem, né? Saudade da família e tudo. Nós tinha lá o nosso campinho, jogava bola com os caras. E a maioria das músicas que eu fiz pra Deus, né? Que hoje eu canto pra Deus, foram feitas em cima de uma serra, cara. Eu subia pra cima de uma serra, ou de dia ou de noite, pra orar, e sempre com violão e fazendo essas músicas que Deus me dava, sabe? Foi um lugar fantástico que eu passei. Comunidade terapêutica Restitui. Depois de 5 meses que eu saí da comunidade terapêutica Restitui, aí eu voltei para a música secular. Tava tocando festas particulares e tal, mas era voz de violão, até porque, né, como foi falado uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem e disse, fulano falou que nenhum músico aí mais quer tocar com você, por causa da sua irresponsabilidade. Eu concluía o show, mas depois do show, meu amigo, ninguém me achava mais, acabou. E eu sumia da galera da banda, entendeu? Então tava dando trabalho pros caras mesmo. E chegou ao ponto de ninguém querer tocar mais comigo mesmo. Os caras faziam era falar que não queria tocar mais comigo. Apesar de que eu acho que eu fui um dos precursores, né?
aqui na minha cidade. Fora esses caras mais velhos, Edmilson Antônio, Zé Paulino, alguns músicos assim mais velhos. Depois veio a minha geração e depois da minha geração foi surgindo outros caras aí, né? Mas eu chamei a galera toda pra gente tocar junto, então as coisas começaram junto. Tinha eu, tinha Edson, o Anderson, tinha Gabriel, uma galera que começou, pode-se dizer que todo mundo junto, né? Então, assim, eu perdi todo esse respeito que eu tinha pela galera, eu perdi todo esse respeito, né? Por causa do meu uso abusivo de entorpecentes, né? Que eu já não controlava mais. Eu sem uso era um MacGyver, eu quando triscava era outro. Então fui perdendo a credibilidade dentro daquilo próprio mesmo que eu criei, certo? Então houve a queda, né? Não consegui segurar a onda e fui mais fundo ainda, fui aprofundando mais, chegou ao ponto de eu abandonar a música, abandonei minha casa, abandonei minha família e entrei numa depressão profunda e usava cada vez mais as pessoas falando e acabou, esse não tem mais jeito. E aí veio a luz, né, no fim do túnel, né, porque eu já estava chegando ao fim do túnel mesmo, cavando mais do que o fundo do poço, né. Eu cheguei a perder praticamente tudo. Até roupa eu já estava perdendo. Perdi tudo, perdi meus cavalos, que eu sou um amante da vaquejada, ainda sou um amante da vaquejada. E, inclusive, eu quase que perco minha vida, né, por causa da droga, né. Depois que eu saí, eu soube de um monte de cara que morreu, pô. Cara que eu via na rua. Aí a luz que me apareceu no fim do túnel foi um amigo meu de infância, né? Amigo mesmo, assim, Dr. Douglas Halley, o nome dele. Um amigo que a gente brincava de vaquejada quando era pequeno. A gente chegou a correr vaquejada juntos e muitas outras coisas. A gente jogou bola juntos, crescemos juntos, né? E ele foi o único amigo que chegou e disse assim: ei, cara, vamos sair de onde é que você tá, tem um lugar bom para você. E ele me apresentou a Casa Nova Vida, que é da pastora Delma Pedra, né, do seu Alex, lá em Barreiras, Bahia. E eu assumi mesmo que eu tava derrotado e que eu tinha que me tratar, né. Quando eu cheguei lá, estranhei tudo assim, né. Tá uma galera totalmente diferente da que eu tinha vivido. Porque o baiano, ele tem a cultura dele mesmo, né. Eu fui adquirindo amizades lá dentro, amizades que vou carregar pro resto da vida. E eu conheci muitos caras bons, caras de famílias boas, caras inteligentíssimos, amigos que morou fora do Brasil e tal. Pude aprender um pouco de italiano com meu amigo Luiz, que é lá de Salvador, um cara incrível. E conheci um cara que me mostrou realmente assim me mostrou o que é Deus, sabe, na vida de alguém. O pastor Marcos, o nome dele. Ele me ensinou muito da Bíblia, me ensinou muito de Deus. Além de psicólogo, ele é pastor. E tinha a psicóloga Natália, Giselda, Marcinha, que era enfermeira, seu João. Todos os sábados a gente ia pra feira, eu já ajudava na casa, nos trabalhos da casa, jogava bola com a galera, praticava boxe, jiu-jitsu, vixe, velho, era divertido, era ao mesmo tempo que era doloroso a saudade de casa, né? Mas a gente sabe que tem que pagar um preço, né? O cara tem que ter coragem mesmo, o cara tem que ter coragem pra assumir que perdeu pro mundo, né? E eu perdi, o mundo me rejeitou, pô. Como eu disse lá atrás, nenhum músico queria mais tocar comigo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim na vida da gente, né? Eu fui um cantor que saí de Gil Boés, Piauí, para São Paulo com aquele sonho. Encarei lá o SBT, do Ratinho e tudo, levantando a bandeira da minha pequena cidade de Gil Boés, que eu nunca tive vergonha de falar, velho. Eu sou de Gil Boés, Piauí. Porque aqui não tem só eu de talento, né? Tem vários, aqui tem escritores, tem professores, tem a diversidade de pessoas inteligentes que você pensar, tem. E eu levantei a bandeira da minha cidade,
do meu estado e botei a cara no Brasil e no mundo. Nesse dia tinha mais de 40 milhões de pessoas assistindo o programa do Ratinho, cara. Foi incrível. Então hoje eu saí da Casa Nova Vida com o tratamento concluído, concluí meu tratamento, agradeci meu pai, agradeci meu irmão, agradeci o Dr. Douglas, que foi quem abriu essa porta, mas o meu pai e o meu irmão sempre estiveram ao meu lado, a minha esposa sempre esteve me esperando, a minha mãe sempre esteve na esperança de que eu chegasse bem, e foi um tratamento incrível, assim, onde eu pude aprender muito sobre mim, sobre o que acontece dentro do cérebro de um adicto, sabe? Quando você tem esse suporte dos psicólogos e um suporte espiritual e tudo, mudou completamente a minha vida, cara. Eu costumo dizer que eu não sou um cara religioso. As pessoas, você ficou evangélico, ficou protestante e tal. Cara, eu não sou religioso, eu sou cristão. Hoje eu sou um seguidor de Cristo. E as músicas que eu canto hoje é tudo para Deus. É tudo agradecendo a Jesus Cristo pela vida que Ele me devolveu. Mas eu tive que passar um processo doloroso, que é o processo da internação, o processo do tratamento. Mas sou grato a todas essas pessoas, essas casas que eu passei, né? A Restitui, Comunidade Terapêutica Restitui, Pastor Ronald, Pastora Luísa, Santinho. Sou grato à Pastora Delma, Pastor Marcos, Seu Alexio, toda a equipe da Nova Vida, Seu João. Eu sou muito grato a esse pessoal. E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho um projeto gospel, vai ser lançado em breve, músicas autorais. Deus tem me abençoado demais, sabe? Eu estou frequentando a igreja e estou gostando muito, sabe? Da nova vida que Deus me deu. Então isso para mim não tem preço, não tem negociação de voltar a olhar para trás, sabe? Para o meu passado. Eu agora só quero olhar para o alvo meu, que é Jesus. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é: se você tiver alguém na sua casa, ou se você estiver aí me vendo nesse momento, estiver passando um momento difícil, na drogadição, no álcool, na prostituição, você não consegue sair, procure um tratamento, não tenha vergonha. Vergonhoso é a gente andar do jeito que a gente andava. Quando você vence um tratamento, quando você vence as drogas, quando você vence esse mundo, não tem preço. Essa é a mensagem que eu queria deixar. MacGyver Guerra, cantor MacGyver, e que Deus abençoe cada um de vocês.